Bem, nós vamos conversar agora com o médico urologista Francisco Carvalho. Ele é da equipe do Hospital Mater Dei Porto Dias. Doutor Francisco, é um prazer poder falar com você nesse momento em que se começa a promoção do Novembro Azul. Boa noite, Mauro, e todos os telespectadores, né? Que é a promoção do Novembro Azul, que é muito importante para o esclarecimento da saúde do homem, nesse mês que é dedicado a esse evento. Bem, o primeiro detalhe, com toda essa promoção já faz anos, diminuíram os casos, as pessoas estão procurando mais precocemente. O senhor está vendo um avanço da promoção? Porque, na verdade, essa promoção visa o quê? Alertar para que a pessoa faça o rastreamento. Se tiver que descobrir algo, que descubra logo, precocemente, porque a cura é mais rápida, mais fácil, não é isso? Exato, essa campanha ela já tem bastante anos, né? Então, a adesão realmente tem sido, cada ano que passa, maior. Nós observamos muito aquele aspecto que a gente fala sempre, que a família, a filha, a esposa, sempre, às vezes, acompanha São mais sensíveis, né? Então elas exatamente. pressionam. Elas estão já, digamos assim, o dobro ou o triplo do tempo já acostumadas, né, à prevenção, né, já vão no ginecologista, já tem aquela cultura da prevenção. Felizmente, isso aí realmente no homem também Mas o homem já, sempre foi digamos mais assim, curativo, ele não deu é, muita bola para a prevenção, né? mas essa mentalidade ela vem mudando com o tempo. Nós observamos que desde das pessoas mais da classe mais classe A, B, C e D, as pessoas já começam a apresentar uma preocupação em fazer a prevenção do câncer de próstata, porque é uma campanha maciça, é um mês dedicado a essa prevenção, né? Então, é nítido você estar nas clínicas, no consultório, observar aquele aumento substancial do atendimento preventivo no câncer da próstata nesse mês. Eu lhe pergunto sempre isso porque, vez ou outra, acaba mudando. A idade continua ideal, 40 anos, 40, 50 anos. Se houver caso na família, um pouco antes, para começar o exame. A Organização Mundial de Saúde, a Sociedade Brasileira de Urologia, é, elas preconizam que as pessoas façam o exame preventivo, os homens, da próstata, com 50 anos. Nós ouvimos muito falar em 40 anos, mas não é uma informação correta. A informação o homem tem que fazer com 50 anos. 45 anos, aqueles homens em quem tem parente, pai, tio, avô, que tenham tido câncer de próstata. Então, com 45 anos, essas pessoas que têm antecedentes familiares e, a partir dos 50 anos, as pessoas de modo geral, né? Doutor Ah, Francisco, qual é o percentual de influência hereditária na hereditariedade? Bem, isso é sempre uma controvérsia, porque quando nós falamos em hereditariedade, nós falamos apenas dos, dos parentes que nós conhecemos, pai, avô, e poucas pessoas conhecem os seus bisavós, né? E digamos assim também que nossos bisavós, ou do tataravô, morreu sem diagnóstico, ninguém sabe. Porque a hereditariedade ela é milenar. Então, quer dizer, nós falamos de hereditariedade, assim, mas é muito comum, né? Diz-se que quem tem um pai, tio, avô, ele tem 10% de chance a mais de ter câncer de próstata, né? E nós sabemos também que isso aí é um intrincado de fatores, né? Mesmo não quer dizer que a pessoa que teve um pai com câncer de próstata terá também câncer de próstata. É uma possibilidade um pouco maior, mas tem outros fatores, né, que ainda não foi descoberto, fatores genéticos que podem estar envolvidos nisso aí, fatores ambientais, enfim. Então, nós sabemos apenas que a pessoa que teve um antecedente familiar tem que ter um cuidado um pouco maior, né? Doutor Francisco, eu tenho lido alguma coisa. Existe algum tipo de influência com relação a peso, a carregar peso, por exemplo, na academia? Não. Você fazer algum tipo de esforço físico, não Sim, existe nenhum tipo de relacionamento com doenças da próstata ou câncer de próstata. O pelo que eu costumo contrário, o dizer? esforço físico É, é importante, é é benéfico. isso,
a musculação ela é benéfica, né? Eu sempre digo, depois dos 50 anos, quando começa o processo de envelhecimento, tanto do homem quanto da mulher, esse é o esporte que você tem que fazer, né? É, musculação, você tem que, por quê? Nós sabemos que a partir dos 40 anos nós perdemos em torno de 10% da nossa massa muscular, né? Daí vem, né, o osteoporose nas mulheres, os homens, dor articular, dor nas pernas, enfim. Eu acredito que a musculação ainda ela é o melhor, bem orientada, obviamente, né? O melhor esporte que a pessoa pode fazer depois de 50 anos. Estimula a produção da testosterona, né? Diminui dor, você fica mais ativo e tem todos os benefícios. O senhor falou agora em testosterona. A gente sempre lia, ouvia falar do certo risco de fazer, de usar a testosterona, de ficar muito preocupado se ela está muito baixa por causa do câncer de próstata. Agora tem uma nova leitura, né? Fazer uma reposição hormonal, manter a testosterona em níveis maiores, é melhor contra o câncer de próstata. O que foi que mudou? Bem, eu eu acho isso aí muito controverso ainda, né? Nós não temos um consenso sobre exatamente isso. Se você tomar testosterona, você vai ter uma saúde melhor em relação à sua próstata, né? Isso aí, é, nós, é, a medicina, ela vive de verdades transitórias, né? O que nós sabemos hoje, de fato, é o seguinte: digamos que você tenha mais de 50 anos, a tua testosterona é normal, mas você resolve fazer um upgrade, tomar mais testosterona para se sentir melhor. A testosterona tem esse efeito. Mas você não tem o diagnóstico ainda de câncer de próstata. Mas, como nós sabemos, o câncer de próstata ele é muito lento. Ele pode começar aos 45, 50 anos e se manifestar clinicamente, através de alguns exames, no pico dele, da incidência, que é entre 65 e 70 anos. Então, E dos logo nesse 65, início, ele pode ser detectado pelo toque retal, pelo não, PSA? esse que é o problema. Nós não temos exames ainda para detectar as, as mutações ao nível molecular, porque começa uma mutação. Todo câncer inicia, o start dele é uma mutação. Então, ela começa com uma mutação ao nível de DNA, essa mutação gera proteínas e digamos que esse câncer, durante muito tempo, ele é da esfera celular. E nós não temos nenhum meio diagnóstico que detecte isso. Nós vamos detectar a, o câncer já na esfera tecidual, ou seja, bilhões de células, né, alteradas geneticamente, Modificar o é, tecido. modificar o tecido. Então, aí nós chegamos no aspecto microscópico, mas você vê, nós já chegamos no aspecto microscópico, né, do tumor. Aí, só depois de algum tempo, nós passamos a chegar no aspecto macroscópico. Nós podemos tocar o tumor, porque quando você toca, ele já é um nódulozinho, já é uma área endurecida. Então, você vê o quanto tempo isso leva. Então, É verdade. assim, E baseado sem sintoma esse nenhum, né? Ou nenhum, muito exatamente, poucos sintomas. zero sintoma. O câncer de próstata, ele se a pessoa esperar ter sintomas para procurar, né, um médico, alguma coisa, não esqueça, não existe sintoma. Às Doutor vezes, Francisco, mesmo com o câncer, toque retal, ao detectar um pequeno nódulo, aquele nódulo já tem quanto por cento de crescimento? Há quanto tempo ele olha, já está lá? como eu falei, ele pode estar lá aproximadamente 10 anos, né? Eu vou mostrar aqui mais ou menos como a gente procede esse toque retal. Então, Isso é você bom tem porque que... isso continua sendo grave problema, né? exatamente. Então, É por uma exemplo, questão cultural. tá vendo aí? Tá Então, tudo bem. o toque retal, o exame digital da próstata, ele é muito importante, porque nós examinamos essa porção aí, essa porção mais periférica da próstata, que pode ter um derrucimento, um caroço, entendeu? E
como você vê aí, o câncer ele acaba se espalhando, né, para toda a próstata. Porque o início dele é justamente aqui, nessa área periférica. Muita gente fala, mas não tem coisa mais moderna que o toque. Ah, pode até ter assim, ressonância e tal, mas a sensibilidade do profissional que está fazendo ela é ainda insubstituível. Nós temos situações em que a gente tem que lançar mão de ressonância, enfim, biópsia. Vai muito da experiência do profissional lançar mão exatamente do recurso necessário para fazer o diagnóstico. Porque você tem N situações. Você tem PSA absolutamente normal, PSA baixo, toque positivo, toque negativo, evolução do PSA mais acelerada. Então, você tem N nuances que você tem e que você pode desconfiar que tem um câncer de próstata em vigência. Né? Doutor Francisco, houve algum impacto da Covid na questão do câncer de próstata? Que agora que está se descobrindo os efeitos. Bem, o impacto direto, não. Né? Nós tivemos impacto relacionado à doença do Covid, não. Né? Nós tivemos impacto relacionado ao atraso no tratamento de alguns pacientes, né? Devido à Durante o questão da período, pandemia. ninguém ia se Exatamente. consultar e Consultar, exatamente. Mas, assim, nada que se saiba que o Covid piorou ou modificou de alguma forma o câncer da próstata. A gente não tem nenhum trabalho científico, nada relacionado a isso. bem, instalado, diagnosticado, aí existe a cirurgia, que é um outro tabu violento. Uma cirurgia de câncer de próstata afeta a ereção, afeta isso, aquilo outro. Aí chega o computador, né? Então, nós vamos ter um método virtual. Hoje nós temos falando em tratamento, né, nós temos alguns tratamentos, né, para câncer de próstata e o tratamento ele é individualizado, tem que ser discutido com o paciente, né, dentro do que o paciente espera do tratamento. Nós temos, eh, antes de falar em alguma coisa em termos de cirurgia, eu vou falar para você aqui, nós temos desde um acompanhamento. Nós diagnosticamos o paciente com câncer de próstata, nós percebemos que o câncer ele é um câncer de baixo grau, que ele está evoluindo muito pouco. Digamos, mas o paciente tem 70 anos, tem 6 estentes, tem aneurisma, é hipertenso, o risco cirúrgico dele é muito grande. Então, para este paciente, a doença ainda vai levar, sei lá, 10, 15 anos para trazer algum problema. Então, esse paciente, apenas um segmento. Outros pacientes, Faz o eles são tratamento indicados. clínico apenas, né? Não Exatamente, é exatamente. Você, sugerida a cirurgia. exatamente. Outros pacientes, que são mais jovens, eles precisam ter, como eles têm uma expectativa de vida maior, então esses pacientes, eles, obviamente, a cirurgia, ela é uma cirurgia que tende da próstata a curar o problema. Né? Quase que 100% dos pacientes que operam fazem a remoção da próstata com um tumor ainda restrito à próstata, eles têm êxito na cura, né? Sem precisar fazer algum tratamento Então, eu queria complementar depois. que o senhor me falasse sobre a cirurgia robótica. Bem, a É cirurgia uma robótica evolução imensa, né? é uma Inclusive, evolução se imensa no puder tratamento. mostrar, também é muito interessante. Eu vou mostrar aqui algumas coisas da cirurgia robótica. É o seguinte, você tem aqui o cirurgião. O cirurgião ele controla esses braços robóticos, né? Eles são braços controlados pelo cirurgião. O cirurgião é a mente do sistema, né? Ele não é autônomo, né? Essas, essas pinças, elas são introduzidas no abdômen do paciente, né? E, como vocês estão vendo aqui, esses braços que são atracados no paciente, eles são totalmente controlados, né, pelo cirurgião lá dentro. Então, os movimentos e vários aparelhos, várias pinças com várias digamos assim, propriedades diferentes, porta-agulha, pinça de preensão, são acoplados nesses braços. Então, você tem uma situação que você tem
É, isso aqui, por exemplo, ó, isso aqui é um simulacro, né? Você vê, são aparelhos bastante delicados, você pode fazer 7 graus de movimento dentro do paciente, e a cirurgia, ela é uma cirurgia ah, microscópica, né? Assim, quase que microscópica, você tem um grau de amplitude de visão bastante aumentado, e os aparelhos, os equipamentos, eles são bastante delicados, né? Você consegue fazer dissecções é, quase que perfeitas. Isso aí favorece, né, você ter a, a dissecção de nervos, vasos, que vão se resumir mais para frente no melhor resultado da potência e da diminuição da incontinência, que são duas das principais complicações da prostatectomia. Então, a cirurgia robótica veio para realmente ajudar na cura de muitos homens, né? É E com um mais avanço. precisão, aí não corre aquele É, risco que amedronta muitos homens, né, de ficar sem a exatamente, ereção. exatamente. Então, Doutor Francisco, também temos. eu sei que o Hospital Mater Dei Porto Dias está inaugurando um novo aparelho agora, este mês. O senhor pode contar para nós qual é a função desse aparelho? O que nós estamos fazendo agora nós estamos também, parte da política de sempre manter um bom atendimento, atualização tecnológica do Mater Dei, Porto Dias, nós estamos implantando um sistema de cirurgia ah, benigna para grandes próstatas a laser, uma enucleação da próstata a laser, É né? aquilo que O que quer chamam dizer isso? raspagem da próstata? Não, a raspagem da próstata, ela é aplicada para próstatas, digamos assim, pequenas e médias, né? Quando você precisa fazer uma abordagem de próstatas grandes, né? Próstatas de 100 gramas, 140 gramas, 180 gramas, 200 gramas, 230 gramas, uma vez que a gente sabe, assim, falando popular, uma próstata do tamanho de uma castanhola, né? Você tem uma próstata do tamanho de uma laranja, de um abacate, e daí em diante, você teria que fazer cirurgia aberta, né? Você teria que abrir o abdômen. E, geralmente, essas próstatas são pacientes já mais idosos, pacientes que já estão com elas há muito tempo. Então, esse tipo de procedimento sempre foi muito, digamos assim, bem difícil e muito agressivo para o paciente. Então, chegando ao ponto que você vê muito idoso aí pela cidade, pelo estado, tudo, com sonda, com próstata grande, e ninguém quer operar porque o risco é muito grande, né? E nós estamos tentando mudar essa realidade, implantando um método minimamente invasivo, um grau de lesão muito baixo e também um grau de sangramento quase inexistente. Eu vou mostrar aqui mais ou menos como é que funciona isso, né? Nós temos esse equipamento aqui, né? Que chegou recentemente. Ele é um, um aparelho laser, né? Um laser de alta potência, um Mega Pulse 70. Então, ele é um laser, o primeiro da região norte, que tem uma potência de 70 watts, né, para cortar tecidos, né? Ele pode ser usado também para cirurgias de cálculos mais complexas e tudo, mas assim, ele é bem mais usado para fazer cirurgias da próstata. Então, o laser, ele usa esse tipo de são um conjunto, né, de aspiradores, morceladores e esses aparelhos óticos, né? Esses aparelhos, eles são, como por exemplo aqui, são aparelhos de alta precisão, óticos, onde por dentro dele vai uma fibra de laser, né, como vocês estão vendo aqui. Esse laser, ele tem um potencial de cortar o tecido por dentro da uretra, da próstata, soltar a próstata praticamente sem sangramento, né? Então ele vai cortando aqui, acha o local certinho aí, obviamente isso aí requer um treinamento bom da equipe, experiência, e você vai soltando por dentro aquele adenoma, né? Aquele que forma a, a obstrução. Então, à medida que vai soltando, você vai cauterizando também os vasos que ligam o outro. Posteriormente, você vai usar um morcelador. Depois que você solta
esse adenoma ele cai dentro da bexiga, né? Então você vai usar essas lâminas rotativas aí, que o nome é bem apropriado, chamado piranha, né? É um dos aparelhos mais modernos que tem em relação ao morcelamento intravesical. Então aqui você vê o modelo, ele vai pega o tecido que está dentro da próstata, né? Que foi solto para dentro da próstata e vai morcelando, ele vai tirando, isso aqui a gente vê em tempo real, ele é bastante rápido e eficiente para fazer isso daí. Então, é um avanço E, doutor tecnológico. Francisco, e o pós-operatório é dolorido nessa área aí? O pós-operatório, ele é um pós-operatório muito mais tranquilo, né? Lembre-se que essas próstatas muito grandes, elas eram feitas de cirurgia aberta, né? É, não, E, o do passado ainda bem que já passou. é, e geralmente, o paciente tem alta com 24 horas, né? E tira a sonda com 3 dias. Então, nós acreditamos que isso vai beneficiar muitas pessoas aqui, muitos pacientes idosos que Quais estão com as sonda. consequências da qualidade de vida, principalmente para o idoso que retira a próstata? Neste caso aqui, nós estamos falando de uma hiperplasia prostática benigna, um tratamento para hiperplasia prostática benigna. Lembre-se que Que com a esse idade paciente. toda a próstata vai crescer, né? É, eu sempre digo para todo mundo: "Pô, doutor, por que que a minha próstata cresce?" Porque você envelhece, É né? verdade. Assim como o teu cabelo fica branco e tal, É. a tua pele fica enrugada e tal, Enrugada, é verdade. a manifestação da idade na tua próstata é o crescimento, ela vai crescer, né? Então, só que a uretra passa por dentro da próstata, como se fosse um talo de uma maçã. Então, ela tende a comprimir e esticar a uretra prostática, causando obstrução. E aí, ao longo do tempo, né, o sistema todo, bexiga, próstata, vai sofrendo, trabalhando uma sobrecarga e, com o tempo, que isso aí leva algum tempo também, anos até, o paciente entra num processo que ele não consegue mais urinar e entra em retenção urinária. Aí tem que fazer realmente a cirurgia da próstata. Mas, felizmente, quando a próstata é pequena, faz uma cirurgia, uma raspagem, como você já tinha comentado. Mas quando a próstata é grande, aí tem que fazer a cirurgia aberta. E agora nós temos essa Sim, a opção de fazer. retirada da próstata, a É, qualidade de é, vida desse paciente melhora, para de reter com urina, certeza. coisa dessa Com natureza? certeza. Porque esse paciente, ele urina muito mal, levanta 5, 6, 7 vezes à noite, não dorme, né? Então, se você não dorme um dia após o outro, a É tua verdade. qualidade de vida vai acabando, né? E sem contar, você está sujeito quem tem próstata grande, várias infecções urinárias, tomar antibiótico, e aí com isso você está sujeito a ter a resistência bacteriana, porque os antibióticos não fazem mais efeito. Enfim, aí pode complicar realmente Continua o bem para trás. câncer mais prevalente no homem, né? Sim, E o agora, câncer. tem alguma preocupação com a saúde mental da pessoa cometida com câncer de próstata? Porque dar essa informação para um homem, o senhor já imagina o universo de problemas que vem na cabeça dele. Nós sabemos que isso aí é uma coisa também muito pessoal. Você tem pessoas que pegam uma notícia dessa, realmente, para ela, parece que é o fim do mundo. E tem pessoas, outras que vamos lutar e vamos vencer e tal. Então, mas o aspecto psicológico, eu, pelo menos com os meus clientes, eu sempre procuro dizer que hoje nós temos todos os meios, todas as tecnologias para curar, né? E eu sempre digo também, hoje em dia, câncer de próstata, ele é perfeitamente controlável com o tempo, porque além, mesmo naqueles pacientes que têm um câncer de próstata que foi diagnosticado tardiamente, que nunca fizeram preventivo e que procura por alguma consequência, hoje você tem excelentes medicações Que dá uma modernas, sobrevida muito uma maior. sobrevida. Eu costumo dizer que hoje praticamente é, só morre de câncer de próstata quem não tem nenhum tipo de Morre de atendimento. gripe, mas não morre de câncer de próstata. Se você não tiver nenhum tipo de atendimento, aí você vai chegar naquele caso que você já chega no estadio final, com dor óssea, metástase óssea, fraturas, é mais ou menos aí. Mas se você tiver um acesso, né, mesmo nos hospitais oncológicos, no Sistema Único de Saúde e nos planos de saúde, então você tem uma sobrevida hoje muito grande para câncer de próstata, mesmo avançado. Doutor Francisco Carvalho, muito obrigado por mais essa consulta pública neste Novembro Azul.
e que essa nossa conversa, que se repete a cada ano, possa levar informação, porque nós sabemos que o principal problema do câncer de um modo geral é a falta de informação. Então, eu acho que essa conversa, essa sua dedicação ajuda muita gente. Eu que agradeço, Mauro. É sempre bom estar aqui esclarecendo a nossa população desse problema. Realmente, a prevenção é o melhor caminho, né? Quando eu falo prevenção, você tem que fazer a prevenção com o seu urologista. Procure o seu urologista. O seu urologista, ele é a pessoa mais qualificada, né, a, 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 a lhe dar essa prevenção de uma maneira eficiente. Porque às vezes as pessoas dizem, eu fiz o exame com o meu clínico, aí ele só fez esse exame, não sei o quê. Não, procure o seu urologista. Ele vai lhe dizer o que você precisa fazer, o quanto você precisa fazer. Os homens, a partir dos 50 anos, eles têm que fazer a prevenção anualmente, né? Pessoas que têm, está naquela faixa de risco, com PSA alterado, sem diagnóstico, às vezes tem que fazer uma prevenção menos tempo, 6 meses, porque ali você está na iminência de achar alguma coisa, então a pessoa tem que ficar voltando para ver isso aí. Então, cada caso é um caso. E quem está realmente habilitado a conduzir, diagnosticar, é o urologista. Doutor Francisco, muito obrigado. Boa noite para o senhor. Mauro, eu que agradeço, tá? Foi bom estar com você aqui mais uma vez e até a próxima. Um abraço.